Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Este é o Querido Líder, podcast da Rádio Observador, dedicado à liderança. Jorge Medeiros, consultor, e Milton Sousa, professor na Nova SBS, são os nossos especialistas residentes e têm muita experiência na formação de executivos. E neste episódio vamos falar de silêncio. Já percebemos que saber comunicar é uma arte e saber gerir os silêncios também é uma arte, e vamos ficar a perceber isso neste episódio. Também temos, claro, a figura da semana, na rubrica Sim Chefe, Não Chefe. Hoje olhamos para Malala Yousafzai, a pessoa mais nova a receber o Nobel da Paz, uma ativista pelo direito à educação. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge e Milton. Ricardo, viva! O Milton hoje está um bocadinho... Hoje e no próximo episódio não está connosco fisicamente em estúdio, mas está sempre no nosso coração, Milton, e é como se estivesse aqui ao nosso lado. Obrigado. Hoje, aqui no primeiro segmento do nosso Querido Líder, o Sim Chefe, Não Chefe, vamos olhar para Malala Yousafzai, a pessoa mais nova de sempre a receber o Prémio Nobel da Paz. Malala é paquistanesa, foi baleada pelos Talibã, caminho da escola, e esse facto transformou-a numa ativista pelos direitos da educação, sobretudo pelo acesso das mulheres à educação. Jorge Medeiros, Malala merece-te um sim chefe, presumo? Eu acho que rebenta a escala. Acho que rebenta a escala. Há aqui algumas coisas, para além de tudo o que já sabemos e da forma como isto foi acompanhado ao longo do tempo, este episódio trágico e ao mesmo tempo inspirador. Nem sei como é que consegui pôr isto na mesma frase, mas ficou. Foi de facto baleada e aos 15 anos. E portanto aos 17 anos tem o seu discurso de aceitação do Prémio Nobel da Paz, e há aqui algumas camadas que eu acho que vale a pena partilhar. Já fazemos aqui algumas ligações à liderança. Eu acho que consigo antecipar o tema da liderança, que se o Milton não trouxer, eu trago. Okay? Portanto, Milton, deixo para ti aqui uma parte que eu acho que é importante. Okay. Mas vamos a alguns episódios concretos. Primeiro, não por ordem necessariamente, 2 semanas antes de dar o seu discurso, ainda não o tinha preparado porque estava a estudar para os exames do secundário. Portanto, ativista mais coerente do que isto, e uma coisa destas obviamente não se prepara de um dia para o outro. Portanto, manteve a coerência da preocupação de vestir a pele. As prioridades. E trouxe também para a cerimónia algumas pessoas. Portanto, ela está a servir um propósito, está a servir uma causa, e é uma causa obviamente muito maior do que ela, e é tão maior do que ela que a certa altura eu lembro-me, ouvi uma entrevista com a Oprah Winfrey, e a Oprah Winfrey pergunta-lhe se tem medo dos Talibã, e não é a resposta o mais interessante é ouvir a entoação emocional de total descontração a dizer claro que não. Porquê? Porque para mim é muito mais importante que isto perdure. A certa altura a minha vida deixou de ser o mais importante. Portanto, todo este sentido de missão, o discurso que faz, o trazer pessoas, outras vítimas da Nigéria, outras vítimas do Paquistão, o país natal dela, outras vítimas da Síria, porque é um movimento de facto muito maior do que ela, que ela está a servir. Há aqui mais alguns pontos, mas... Milton, vamos... Imagino que também mereça um sim chefe. Sim, seguramente que sim. Embora obviamente é um tipo de liderança que se dá num contexto muito específico. A liderança dela também gira muito em torno da sua própria imagem, da sua história, da sua narrativa. E ela soube aproveitar muito bem a sua circunstância, aquilo que lhe aconteceu, para se tornar uma bandeira de uma mensagem muito importante. Eu acho que isso é o que alimenta a coragem dela também, é de facto esta capacidade também de perceber a oportunidade e de usar a sua história
como veículo para transmitir uma mensagem e influenciar e inspirar pessoas para olharem para, não só para o problema dela, mas também de muitas milhares e milhões, se calhar, de pessoas que a estimativa é acima de 100 milhões da Unesco. 100 milhões? Acima de 100 milhões, 130 da Unesco. Exato. E, portanto, obviamente que uma das características de um líder tem que ser necessariamente coragem, não é? Eu até me pergunto até que ponto é que a resposta que ela deu, que o Jorge fez referência de que não tinha receio, eu questiono-me se assim é de facto, não é? Eu até acho que se calhar a coragem não é necessariamente a ausência do medo, é mesmo na presença do medo fazer aquilo que é preciso ser feito, não é? Uhum. E portanto... Ela curiosamente faz essa precisa distinção entre a escolha entre a coragem e o medo, e a dizer que enquanto está no autocarro e entra os talibã por ali adentro, até ao momento não havia perspectiva de os talibã assassinarem crianças, mas a pessoa, uma das amigas dela que estava ao lado, disse-lhe que a Malala apertou a mão com tanta força, portanto estava, imaginamos nós, absolutamente petrificada de medo. Agora, o processo de transformação, só podemos especular, não é? Claro. Mas de ganhar este propósito e superar isto é outro exemplo. Milton. Sem dúvida. E até há um livro aqui, por acaso, até recomendava sobre este tema ligado à coragem, da Susan Jeffers, que se intitula precisamente Feel the Fear and Do It Anyway. Portanto, a coragem é esta determinação de fazer aquilo que é certo fazer, apesar do medo que podemos sentir. E, portanto, uma coisa não implica a ausência da outra, e é característica fundamental no líder. E, portanto, enquanto bandeira, enquanto a ponta do movimento que se tenta que seja o mais impactante possível, acho que Malala merece claramente um sim-chefe. Jorge. E a dizer aqui, entretanto, a propósito do medo, eu acho que ajuda a pensar para quem nos está a ouvir, é mais fácil memorizar quando estamos a falar de inglês os 3 Fs do medo. Há tipicamente 3 respostas, não são as únicas, tipicamente são os 3 Fs. Fight, lutar; flight, fugir; e freeze, ficar paralisado de medo. Quase como se estivéssemos no carro com o pé direito no acelerador a fundo, o pé esquerdo travou a fundo, estamos parados, mas o sistema está todo numa tensão enorme. Eu registro só aqui uma coisa interessante que entre as outras, que o Jorge disse, só mesmo para fecharmos este capítulo, Milton e Jorge, o facto de ela dizer que não tem medo, mas transmitir essa segurança com a voz e com o corpo, portanto, ou seja, a forma como comunicamos, e já a seguir vamos falar de silêncios, sim, a forma como a nossa voz soa e como o nosso corpo também se mexe quando estamos a comunicar, isso também é relevante. Sim, sem dúvida. Eu acho que aqui provavelmente também naquilo que leva a dizer de forma tão assertiva, talvez, que tem esta coragem, que não tem esse medo, é provavelmente também uma mensagem para quem está a ouvir de ganharem essa força e verem nela também um exemplo, né, da coragem que ela quer que os outros também tenham. E, portanto, isto é muito importante enquanto líderes, porque nós, por vezes, sentimos esse medo, mas não o podemos mostrar, né? E, portanto, esta questão da autenticidade tem muito que se lhe diga, porque em algumas situações um bom líder percebe que se calhar vai ter que esconder esse medo, vai ter que mostrar a coragem, mesmo sentindo esse medo. E, portanto, eu acho que ela acaba por protagonizar um pouco essa mesma mensagem. Jorge, para fecharmos? Perfeitamente de acordo. Há aqui uma frase que eu acho que é lapidar. Em nenhum momento, segundo o relato da própria, ela se questionou o porquê eu. Porquê eu? Portanto, não se fez essa pergunta, e todo o tempo e toda a emocionalidade negativa que isto acarreta, ela não enverdou por esse caminho, enverdou muito rapidamente pelo crescimento pós-traumático. Está feita a análise desta semana. Para a semana será outro o protagonista, alvo deste sim-chefe, não-chefe. Esta semana tivemos um sim-chefe, a Malala. Agora está na hora de ir aos conselhos. E neste episódio falamos de gestão de silêncios. Jorge, aqui num episódio anterior ficámos a perceber as dificuldades de uma comunicação eficaz. Gerir os silêncios é ainda mais difícil do que
uma comunicação eficaz, sendo que o silêncio também pode ser uma forma de comunicação? Absolutamente. Eu lembrei-me para isto de uma citação do Miles Davis. E o Miles Davis, o trompetista, que teve várias fases riquíssimas do jazz, dizia assim: é importante que nos lembremos que a música também precisa de silêncios, porque senão seria ruído. Não é? Portanto, estamos a falar de silêncios, estamos a falar de silêncios estratégicos, muito mais haverá por dizer, e iremos por aí, mas quando falamos em silêncio, há duas coisas que eu gostaria de dizer, ou gostaria de partilhar. A primeira é que é uma competência que se ganha. E lembro-me da regra da escavação, aquela regra de se você já está num buraco, pare de escavar, e às vezes as pessoas, por não conseguirem ter esta disciplina, só estão a piorar a situação. Isto é uma competência que se treina. E, ou portanto, seja, leia-se, cala-te, é isso? É isso? Cala-te a ti próprio e, portanto, ganha essa competência de pôr uma mordaça na tua própria boca, basicamente. E o outro é um dado científico, e é um dado científico, não nos vamos prender tanto no valor em si, mas na ideia, que é uma ideia central. E a ideia é esta: quando estudamos a comunicação, muitas vezes estuda separadamente a emissão da mensagem e da outra a recepção da mensagem, portanto há muitos estudos neste campo. Aqui o que quero trazer para partilhar com quem nos ouve é a assimetria. Ou seja, quando estamos a conversar e no exercício da liderança, obviamente tem de haver muita comunicação, e quando há vários interlocutores, há uma rotação da palavra entre as pessoas. Qual é o tema aqui? É que a codificação da mensagem demora várias vezes mais do que a percepção da mensagem. Portanto, se estivermos aqui os quatro a falar e se o microfone for rodando entre nós, eu não tenho capacidade para processar tudo, e a única maneira de fazer a rotação continuar e não haver as tais pausas, que para quem nos ouve e não está treinada seriam estranhas, seria eu tentar antecipar o que é que vocês vão dizer, ou seja, a minha cognição já está mais preocupada a tentar inferir o que é que eu acho que vocês vão dizer para... Milton, quando estamos a falar aqui de gestão de silêncios, ou seja, saber ficar calado ou optar por não intervir, é disso que também estamos aqui a falar. Já quero ouvir-te sobre isso, mas queria fazer-te já a pergunta inversa, ou outra pergunta, ou o outro lado da moeda disto. É que há momentos em que, por mais agarrada que esteja a tampa salta, não é? E não é fácil manter o silêncio. Claro, isso também tem um pouco a ver com as questões da gestão emocional, não é? Sabemos gerir também o impulso e gerir o momento para que não digamos algo que depois nos arrependemos, também passa um pouco por aí. E depois há pessoas que, sendo elas mais extrovertidas ou extrovertidas, se calhar isso pode ser mais difícil que para outras um pouco mais reservadas, mas de facto o silêncio é um instrumento fundamental da comunicação. Eu aqui até via a questão do silêncio de duas perspectivas, uma mais tática ou prática ou de momento, Exato. E outra mais estruturante, é mais aquilo que é a prática do silêncio como exercício de reflexão. Exato. Eu aqui fazia duas outras referências rápidas. Há um autor que para mim é uma grande referência, porque é um dos autores que eu mais tenho em conta no modelo que eu estudo bastante, que é o Servant Leadership, que é o Robert Greenleaf. Tinha uma quote, tinha uma frase... É o fundador, não é? Assim, É o fundador, é quem que cunhou o termo. Isso. Ele disse a certa altura num dos livros que escreveu, enquanto líderes, né, ao dizer aquilo que queremos dizer, será que acrescentamos alguma coisa ao silêncio? E é uma questão interessante a nós nos colocarmos, porque às vezes um ato de reserva, o silêncio num determinado momento, até durante uma reunião de trabalho, por exemplo, o líder estar em silêncio é um ato de liderança. Portanto, a liderança não é só intervir, não é só falar, não é só direcionar, não é só explicar. Às vezes um ato de silêncio é por si próprio um ato de liderança, saber nos afastar e até dar espaço aos outros para poderem assumir mais protagonismo, mais palco, mais iniciativa também. E, portanto, esse é um aspecto fundamental. Depois, silêncio é fundamental para nós termos tempo também para processar a informação. Nós precisamos, de facto, de algum tempo para refletir e ponderar. Eu acho que as conversas nos dias de hoje são demasiado rápidas. Há pouco tempo para pararmos e pensarmos e termos um diálogo refletido. E isso exige silêncio também. Não vamos falar da rádio onde os segundos estão contados e eu estou sempre aqui a olhar para o relógio. Às vezes, não é?
Mas eu às vezes faço um exercício nas minhas aulas que é muito interessante, não é? Nós sentimos muito desconfortáveis com o silêncio. Nós, na ausência de silêncio, queremos preencher com qualquer coisa. Exatamente. E eu às vezes digo assim, vamos fazer 1 minuto de silêncio dentro da sala em que não dizemos nada. E nota-se um desconforto imediato. As pessoas nem sabem para onde é que têm que olhar, porque não estão habituadas a estar em silêncio, né? Tem que se preencher esses vazios permanentemente. E aí, desculpa, Milton, que pode entrar o tal silêncio tático, ou seja, quando eu me calo e fica esse desconforto de silêncio, aqui estou a ser um pouco maquiavélico na utilização do silêncio, mas em que ficamos calados e ficamos a olhar para o nosso interlocutor, ele vai ter tendência para dizer qualquer coisa. Exatamente. Não é? A tendência é preencher esse vazio, porque é desconfortável. Mas é um exercício muito útil de fazer e acho que devíamos fazê-lo mais vezes. Até porque há estudos que mostram que isto contribui para o processo de aprendizagem, contribui para estarmos mais presentes, estarmos mais cientes do momento, e há quem até faça retiros de silêncio. Né? Nós temos o caso do Erling Kagge, que escreveu agora um livro sobre o silêncio na era do ruído. Isto é um caso extremo, não recomendo a ninguém, né? Mas que passou 50 dias em silêncio enquanto caminhava na Antártida, né? Portanto, eu acho que não precisamos ir a esse extremo. Isso faz-me sempre lembrar uma cena dos Monty Python, mas não temos tempo agora aqui. Eu acho que estou a pensar na mesma cena que tu. Quando cai o pedregulho, não é? O homem que estava calado há Exatamente, que estava em... Coitado. Ou seja, aqui chegados, meus senhores, o silêncio é muito importante, mas não é inato, Jorge. Ou seja, nós temos que refletir e pensar... Não sei se se pode dizer. Eu não sei se é inato ou não. Sei, cabalmente, que é uma competência que se pode desenvolver, muito estudada. E que deve ser desenvolvida? Por que não? Porque se eu não tiver essa competência, acabo por ser vítima dos meus automatismos e dizer coisas que não tinha antecipado e de que depois me arrependo. Portanto, eu não vejo nenhum inconveniente em desenvolver uma competência que depois... Se achar que eu posso utilizar e que acrescenta valor para utilizar o jargão da gestão, utilizo. Se não, não utilizo, mas tenho um léxico mais alargado. Sim. Milton, isto também deve ser aplicado a grupos do WhatsApp? Sim, seguramente. Eu acho que eu gosto muito daquele livro do Erling, porque ele de facto fala nisso, que nós temos tanto ruído à nossa volta, é uma coisa incessante, né? Tanto pelos mídias como com os amigos, com o WhatsApp. A informação está permanentemente a circular e é difícil nós encontrarmos esse silêncio. Eu acho que até acrescentava aqui uma dimensão ao silêncio, que não é só o silêncio na comunicação verbal com outros, mas é o silêncio interno. Né? Nós conseguirmos criar um momento de silêncio em que nós podemos ouvir a nossa própria voz com um pouco mais de ponderação, porque há muita sabedoria que se calhar nós não estamos a prestar atenção. Se nós ao menos ouvíssemos-nos a nós próprios um pouco melhor em silêncio, eu acho que conseguimos chegar mais longe enquanto líderes. A propósito, acho que o diálogo interno pode ser um tema para um próximo episódio. Muito rapidamente, ainda a propósito do silêncio, permite-me uma escuta ativa. Eu estar em silêncio, depois onde é que ponho o foco? E eu posso estar a pôr o foco no que a outra pessoa me está a dizer, ou posso estar em silêncio, mas na verdade só estou a recarregar a minha arma com novos argumentos para depois intervir. Fica a nota. Como já percebemos, é um ponto incrível e apaixonante este do silêncio. São conselhos dos nossos especialistas em formação de executivos, Jorge Medeiros e Milton Sousa. E é com estes conselhos que fechamos o primeiro episódio da semana do Querido Líder, mas na quinta-feira regressamos com um convidado, Carlos Vinagre, um campeão de basquete que deu uma volta na carreira, não tem medo da mudança e hoje é CTO da Auchan. Fica aqui um excerto da conversa que vamos poder ouvir na próxima quinta-feira em podcast. O basquetebol foi uma escola para o meu dia-a-dia, okay? Porque tudo o que tem a ver com o trabalho de equipa, tudo o que tem a ver com gerir os altos e baixos, né? A equipa que perde, a equipa que ganha, os sucessos, os insucessos, puxar por um colega que está numa maré mais baixa.